Olá pessoal, hoje vamos começar a nossa série na lei judaica. Em hebraico, a Halahá. A Halahá vem da palavra caminho ou conduta, pois ela é quem dita como o judeu deve se comportar em vários momentos de sua vida, em casos jurídicos, casamento, divórcio e não somente em momentos religiosos como rezas e sacrifícios. A verdade é que o papel da Halahá é manter a ordem na sociedade. Por isso, trata de casos como compra e venda, aluguel e também direitos e deveres do patrão ou do funcionário. Vamos abrir a nossa primeira fonte hoje do Rabbi Moshe ben Maimon, ou pra gente como Rambam ou Maimônides, nascido na Espanha no ano de 1138, o primeiro e único até hoje a compilar todas as leis judaicas no seu livro Mishneh Torah, de onde vamos ler um pouco da introdução agora. Kol ha-mitzvot shenatnu lo le-Moshe b'Sinai b'perushan natnu. Todas as leis que foram dadas para Moisés no Sinai foram dadas com a sua devida explicação. Sheneimar ve'atna lecha et luchot ha'even ve'atorah ve'amitzvot. Que dito, te dar-te-ei a tábuas de pedra e a lei e os mandamentos. Torah zu, Torah shebirtav. A Torá está escrita em hebraico, é o Pentateuco, a Torá escrita, a Torá shebirtav. A mitzvah zu perushá. E a palavra mitzvah é a explicação, que é a Torá oral. Vetzivinu la'asot a Torá alpi a mitzvot. E devemos cumprir a Torá escrita de acordo com a sua explicação oral. E a mitzvah é o que chamamos de Torá oral. Ele traz um versículo, eu vou ler para vocês o versículo em português, Êxodo 24:12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Para que possamos entender melhor o trabalho da Torá oral, imagine o versículo olho por olho e dente por dente, com uma interpretação literal. Pensamos que se alguém causar danos a um desses órgãos, a outra pessoa, se deve pagar com a retaliação física. A Torá oral nos diz que deve ser pago com uma recompensa financeira. Até o momento, a Torá oral ela vai ser passada oralmente, por isso que se deriva esse nome Torá oral. Porém, até o ano de 200 da Era Comum, que Rabi Yehuda Hanassi, por motivos que faremos um vídeo sobre também nessa série, é obrigado a escrever, compilar ou registrar toda essa Torá oral, e a partir de agora ela passa a ser chamada de Mishnah, como conhecemos o termo Mishnah para a Torá oral. E esse compilado ele vai ser discutido e explicado com o passar do tempo até o ano ali de 800, que vai ser registrado novamente um novo compilado que chamamos de Talmud. Existem dois tipos de Talmud, o Yerushalmi e o Bavli. O Talmud de Yerushalmi ele é feito na terra de Israel e o Bavli ele foi feito na Babilônia. Esses dois compilados, eles guardam e contêm toda a lei judaica. Porém, eles estão escritos em aramaico e com mais de 2.700 páginas. É necessário o conhecimento da metodologia para que possam tirar de lá as leis, pois dentro das leis também tem histórias que chamamos de Midrashim. Isso que dá todo esse corpo, esse conjunto que é feito pela Mishnah, o Talmud, a Gemará e os Midrashim, que vamos conhecer depois como Talmud, que é o conjunto de todas as leis e costumes judaicos. Com o passar do tempo, como citamos que o Talmud ele está escrito em aramaico, foi necessário compilar novos compilados, muitos em árabes e a maioria escrito também em hebraico, para que os judeus possam ler.
apesar de não falarem mais o hebraico, mas ainda ser uma língua usada em rezas e na leitura da Torá. Então é uma língua que eles ainda estavam familiarizados com ela. No caso do aramaico já não compreendiam mais. E o Rambam, o Rabi Moshe ben Maimon, que citamos, ele compila o seu livro Mishneh Torah por um desses motivos, que já não conheciam mais o aramaico e nem a metodologia do Talmud, para que possam tirar de lá as leis. Então ele sente a obrigação de escrever e de compilar todas as leis judaicas. Vamos ler mais um pouco aqui da introdução do porquê ele escreve seu livro. Kiralo shel davar, כדי שלא יהיה אדם, צריך לחיבור אחר בעולם מדין מדיני ישראל. Para que uma pessoa não necessite de outro livro para saber das leis do povo de Israel. אלא יהיה חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה, que esse livro contenha toda a Torá oral, עם התקנות והמנהגות והגזרות, com seus decretos e costumes, שנעשה מימות משה רבנו ועד חיבור הגמרא. Esse ponto é muito importante, que ele diz que seu compilado tem todas as leis e os costumes, desde Moisés até a compilação do Talmud, ou Gemara, como também é conhecido. O Remo shepireshu lanu hageonim, de acordo com a explicação rabínica dos Geonim, bechol chiburehem, shechibur achei Gemara, lifi kar karati shem chibur ze mishinah. E por isso Mishneh Torah. E por isso chamei o nome desse livro Mishneh Torah. Que uma pessoa lerá primeiro na Torá escrita, o Pentateuco, e depois lerá o meu livro, Mimenu Torah Shebal Pekula, e saberá toda a Torá oral. E não precisa de outro livro entre esses dois. A Torá oral e o seu livro, que saberá de lá toda a lei judaica, a Torá escrita, ele lê a Torá escrita, e depois o seu livro, o Mishneh Torah, e saberá toda a Torá oral. Com o passar do tempo, em 1558, Rabi Yosef Karo, ele compila o Shulchan Aruch, que é um dos livros mais conhecidos hoje nas yeshivot, nas escolas de estudos sobre as leis judaicas, por motivos que ele também traz na sua introdução do comentário Beit Yosef, um comentário que ele fez no Tu, ele fez um comentário num livro chamado Tu, e o comentário no Mishneh Torah, no livro do Rambam, também o Kesef Mishneh. E nessa introdução desse Beit Yosef, ele traz aqui, vou trazer um trecho que ele explica como ele aplica, com que metodologia qual metodologia que ele usa para tirar a Halachá. ולכן הסכמתי בדעתי כי להיות 3 עמודי הוראה, אשר הבאתי בית ישראל נשען עליהם בהוראתם. Cheguei à conclusão de que os 3 polos da Halachá, os rabinos, que todo Israel concordam com eles, Halohem Harif, a Rambam e a Rosh, que são eles o Rif, Rabi Yitzhak Alfasi, a Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, e o Rosh, Rabbeinu Asher ben Yechiel, זיכרונם לברכה, אמרתי על ליבי שבמקום ששיניים מהם מסכימים לדת אחד, נפסוק הלכה כמותם. Então, ele chega à conclusão que quando houver 2 dos 3 que concordam com algo, ele vai ir de acordo com essa maioria dos 3. No caso, os 2 que concordarem com alguma dessas leis. אם לא במקצת מקומות שכל חכמי ישראל או רובם חולקים על הדת ההוא ולכן פשט המנהג ההפך. Exceto em alguns lugares que a maioria dos rabinos discordam desses 3, ou há um costume que também vai de contra a metodologia dos 3, então mesmo assim ele vai trazer o costume ou a lei de acordo com os rabinos da época que vão contra esses 3 polos da lei judaica. Vou trazer mais outra fonte aqui da introdução, essa introdução agora é do Shulchan Aruch. Lilimod bo bechol yom chelek,
o porquê ele escreveu esse livro, para que as pessoas pudessem ler todo dia uma porção, ונמצא שבכל חודש הוא חוזר תלמודו, ויאמר עליו אשר מי שבא לכאן ותלמודו בידו. E que por mês ele vai ler todas as leis judaicas e vai saber como se comportar em sua vida. וזאת ועוד, התלמידים הקטנים יהגו בו תמיד וישננו לשונו על פיו ותהיו גרסא דינקותא מסודרת בפיהם, מקנטנותם הלכה למעשה. E que para as pessoas que têm menos conhecimento da Torá possam ainda assim saber como cumprir a lei e que possam decorar o seu livro de cor. E que Girsa de Yankuta, que ele traz aqui, saberão o livro e saberão a lei como algo que se aprende quando você é criança. Após o Rabi Yosef Karo, com a sua metodologia, que usou os 3 polos da Halakha, bem diferente do Rambam, que usa somente a interpretação direta do Talmud, que conhecemos como Gemara, que é o comentário e a explicação na Torá oral, a Mishnah, que compilou Rabi Yehuda Nassi no ano de 200 da Era Comum. Rabi Yosef Karo, ele usa 3 polos da Halakha. O que acontece? Rif, Rambam e Rosh, cada um tem uma metodologia diferente. O Rif e o Rambam, a metodologia é parecida, porém ainda assim há coisas que eles discordam um do outro. Então, quando o Rabi Yosef Karo ele usa esses 3 rabinos, acaba saindo daqui uma tese diferente da tese desses 3 rabinos, tá? Estou mostrando só um pouco da diferença do Mishneh Torah e do Shulchan Aruch. Após a compilação do Shulchan Aruch por Rabi Yosef Karo, na mesma época, o Rabbi Moshe Isserlich, mais conhecido como Ramá, que é o rabino mais conhecido dos judeus da Europa, os Ashkenazim, todo judeu ali da Polônia, Alemanha e a região, é conhecido como os Ashkenazim. Ele também escreve, que a gente chama como Hagahot Aramá, que é tipo um comentário, porém traz também, discorda também muitas vezes e traz diferentes opiniões. E ele escreve um comentário no Shulchan Aruch, e hoje quando a gente vê um Shulchan Aruch, eu vou botar algumas fotos aqui que está passando do lado, foto desses livros que estamos falando sobre. E o Shulchan Aruch, ele vem, hoje quando você compra um livro, você vê a lei de acordo com o Rabi Yosef Karo, e junto o comentário do Rabbi Moshe Isserlich, o Ramá. Kashe min hakilal, vamos ler aqui, desculpa, vamos ler a introdução que Rabbi Moshe Isserlich escreveu, o Ramá escreveu no Shulchan Aruch. Ele escreveu, vamos trazer um trecho da introdução. Kashe min hakilal, shikalal hagaon hanal, meatzmo. Então, de acordo com a regra que Rabi Yosef Karo usou para poder trazer a Halakha no seu livro Shulchan Aruch, Lifsok acher harif ve'arambam, trazer a Halakha de acordo com o Rif, Rabi Yitzhak Alfasi, ve'arambam, Rabi Moshe ben Maimon. Ele não cita o Rosh aqui, e logo vamos ver o porquê. Bimkom sherov achronim cholkim alehem, ele diz que o Rabi Yosef Karo traz a Halakha de acordo com o Rambam e com o Rif, até mesmo em lugares que outros rabinos, ou até mesmo a maioria dos rabinos, vão de contra. ועל ידי זה נתפשטו בספרה והרבה דברים שאינן אליבא דהלכתא, לפי דברי חכמים, שמימיהם אנו שותים. Então, a Halakha que vai estar nesse livro vai estar muitas vezes contradizendo o nosso costume, o jeito que nós seguimos a lei. והם הפוסקים המפורסמים בבני אשכנז אשר יהיו לנו תמיד לעיני ופסקו מהם בקמאי דקמאי, que são os rabinos da Europa, Rabanim Ashkenazim. E agora ele vai trazer o nome desses rabinos, que a metodologia é diferente da metodologia do Rambam e do Rif.
והם האור זרוע, והמרדכי, והשרי, והסמ"ג, והסמ"ק, והגהות מימוניות, אשר כולם נבנו על דברי התוספות. Então, esses rabinos que ele traz, a Or Zarua, a Mordechai, a Ashri, a Samak e a Samag, והגהות המימוניות, eles usam a metodologia e os comentários do Tosafot, que são os netos de Rashi, talvez o rabino da França mais conhecido, וחכמי צרפת, אשר אנו מבני ביניהם, que diz o Ramá que eles são descendentes desses rabinos, Tosafot e Rashi. Vou pular aqui um pouco. ואני ראיתי כל דבריו כשולחן ערוך כניתנו מפי משה מפי הגבורה. E eu vi esse livro, Shulchan Aruch, como se fosse dado direto da boca de Moshe. ויבוא התלמידים אחריו וישתו דבריו בלא מחלוקת. E também os alunos veem esse livro com esse mesmo respeito, então vão lê-los e vão cumprir a lei de acordo com o que está escrito nesse livro, sem requisitar o visei isatru kol minhagei hamedinot. E o que vai acontecer com isso? Porque eles vão ler o Shulchan Aruch como algo que tem como algo de extrema importância e que de lá que sai a lei judaica, e os costumes dos judeus da Europa vão pouco a pouco se perdendo, porque já não vão mais fazer de acordo com esses costumes. Então, esse foi o motivo que ele resolve escrever o comentário no Shulchan Aruch para que não se percam os costumes dos judeus da Europa. Então, vemos que com o passar do tempo as metodologias vão mudando e também com a região. O Rambam e o Rif na Algéria e o Rambam ele nasceu na Espanha. Então, eles têm uma metodologia totalmente diferente, que eles vão de acordo com a interpretação direta do Talmud. E esses rabinos que citamos aí de 1558 após o Shulchan Aruch, eles vão ver a lei de acordo com o costume e a interpretação de outros e não vão ter problema em usar várias interpretações para chegar em uma metodologia nova, se podemos assim dizer. Então, chegamos ao fim desse primeiro vídeo. Espero que gostaram. Continuem assistindo os próximos para que possam entender melhor sobre a lei judaica. Curte, compartilha, se inscreve no canal para que possam ficar ligados nos próximos vídeos. Obrigado.